Bom dia, meu nome é Carla Regina, faço parte do Departamento dos Idosos no Sonhos de Deus, que pertence à Assembleia de Deus de Betel. Estarei dando prosseguimento ao projeto da leitura da Bíblia em um ano. Leitura de número 186, que fica no livro de 2 Crônicas, capítulo 28 ao capítulo 30, e no Salmo 108. Estarei lendo agora o livro de 2 Crônicas, capítulo 28. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Por isso o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Ramalis, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos os homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Esicre, homem valente de Efraim, matou Amazias, filho do rei, e Azricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos os seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filhos de Salum, e Amassa, filho de Adlai, contra os quais voltavam da batalha. Eles disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque, além da vossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já tenho grande culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os cativos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e vestiram-nos e calçaram-nos, e deram-nos de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre os jumentos e conduziram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram preso em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram a Bet-Semes e a Aijalon e a Geredote e a Socó e os lugares da sua jurisdição e a Tina e os lugares da sua jurisdição e a Zimbo e os lugares da sua jurisdição e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel,
porque este se houve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém opôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acais tomou despojos da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acais, porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém eles foram à sua ruína e de todo Israel. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso e outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Segunda Crônicas, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque vossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres por isso deixaram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jaelelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafá, Sinri e Jeurel, dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Jeuel e Simei. E dentre os filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram os seus irmãos, e santificaram-se, e vieram conforme ao mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedrom.
Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do primeiro mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da preposição com todos os seus utensílios, também todos os objetos, e o rei Acás do seu reinado lançou fora da sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade, e subiu à casa do Senhor, e trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino e pelo santuário, e por Judá, e disse aos filhos de Arão, o sacerdote, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação. Eles impuseram as suas mãos, e o sacerdote os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizessem aquele holocausto e sacrifícios pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltério, com harpas, conforme ao mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor por mãos dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e o sacerdote com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecesse holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto, e as trombetas eram tocadas, tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos quanto com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi, de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias, dizendo: agora vós congregastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifício e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocaustos para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas, eles foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocausto em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. 2 Crônicas, capítulo 30. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém,
para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. E isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo o Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa e ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou das mãos do rei da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornaram esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Assé, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes em um só coração para fazerem o mandato do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázenos no segundo mês, uma congregação muito grande. E levantaram-se a tirar os altares, os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu posto segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes espargiam o sangue, tomando-o das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon, não se tinham purificado e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: Ó Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães ázenos 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor de dia em dia com estrondosos instrumentos ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham bom entendimento no conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria,
porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, e os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação, até os céus. Salmo 108. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai saltério e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, e a ti cantarei louvor entre as nações. Porque a sua benignidade se estende até os céus, e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre nós, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, e Efraim a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele calçará aos pés os nossos inimigos. Vamos orar, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor, eu me encontro para Te agradecer por esse dia, por essa oportunidade. Senhor, muito obrigada porque deitei e dormi e me levantei porque Tu me sustentaste. Ó Deus, eu quero apresentar a Tua igreja nas Tuas mãos, o Teu ministério. Senhor, abençoa cada departamento e eu Te peço neste momento sabedoria. Venha nos conceder a sabedoria que vem do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Ó Deus, é o que eu Te peço, desde já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.